Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Nozem, para mais um vídeo sensacional para você que vai fazer o quê? Concurso do CNU. Hoje estamos aqui de volta, você já sabe, aquele videozão bacana que você está curtindo, especial para a galera de concurso, que é no concurso com o Nozem. Dando sequência nas nossas aulas aí, que a gente vai com essas aulas aqui pensando no CNU até as vésperas da prova do CNU, hein? Então fica com a gente aqui até lá, beleza? Então, bora lá! Muito bem, pessoas, voltando aqui com voltando da onde, né? Voltando da vinheta, certo? Pessoas, olha só. Primeiro, voltando da vinheta e voltando a falar de CNU, voltando a falar de concurso, voltando a falar daquelas questões mais importantes, especialmente focado aí no bloco 8 de português, beleza? Lá do CNU. Lembrando que a gente está fazendo essas aulas aqui pensando no CNU, mas depois teremos ainda a sequência de aulas para qualquer concurso, tá, gente? Então, primeiro no concurso que nós nem pensando no CNU, mas depois teremos sequência. Então, não sai daqui, fique com a gente vai ter muita coisa pela frente ainda. E também, se quiser aprofundar e ficar mais preparado para o CNU, clubedonosnem.com.br, você já sabe disso, o link está na descrição, porque é lá que você vai ter tudo aprofundado, com monitoria, material didático, aula com resolução de exercício, um monte de coisa bacana que você vai ter só no CNU não, né? Só no CDN, Clube do Nozem. CDN que prepara para o CNU. Olha, gostei, CDN, CNU. Hoje a aula é de orações, ou melhor, período simples, período composto, de fazer um overview de tudo que aparece nessas duas coisas aí, pensando bem rapidão aqui, tá? Eu vou fazer um apanhado bem geralzão da parte de período simples e composto, só pra gente poder relembrar isso e, obviamente, depois a gente vai dar uma mastigadinha melhor nas próximas aulas. Lembrando que tem aula completa de tudo aqui também, e durante essa aula aqui eu vou mandando alguns cards para vocês poderem seguir aqui as outras aulas também, beleza? Então, primeira coisa. Falei de período simples tem apenas um verbo, beleza? Isso é período simples. E aí, você vai ter período simples ou oração absoluta, isso é legal, tá? Tem gente que às vezes pega lá na prova e tá escrito oração absoluta e não sabe o que é oração absoluta. Oração absoluta é a mesma coisa que período simples, tem apenas um verbo, beleza? E aí, lembrando, a estrutura básica é SVC. O que é SVC? Sujeito, verbo e complemento. Então, por exemplo, Nozem comeu o bolo. Nozem é o sujeito, comeu o verbo, complemento, o bolo. SVC. Essa estrutura SVC, ela vai estar sempre do período simples, beleza? É a lógica da gramática, é a lógica da sintaxe, beleza? Tranquilo isso? Fácil. E eu tenho o período composto. E o período composto ele pode ser por coordenação ou subordinação. Lembrando, o período composto por coordenação, as orações têm independência de sentido. O período composto por subordinação, elas têm relação de dependência de sentido. Lembrando, para ser um período composto, tem que ter no mínimo duas orações, ou seja, dois verbos juntinhos no mesmo período, tá bom? Ó, Nozem comeu o bolo e cantou parabéns. Parabéns para mim. Por falar nisso, dia 16 de março de todos os anos é meu aniversário. Então, se você estiver passando por aqui no dia 16, deixe seu parabéns, por favor, né? Nesse vídeo e em qualquer outro. Beleza? 16 de março é o meu parabéns. Que legal. Muito bom. Ó, vamos lá. Nozem comeu o bolo, uma oração, verbo comer, e cantou parabéns. O E, conjunção coordenada que está somando informações, cantou parabéns. Duas orações que têm sentido completo, uma não precisa da outra para estar junta, beleza? Então aqui, coordenação. Subordinação, seria algo assim, ó. Nozem não comeu o bolo, visto que não ficou até o final da festa. Se fosse minha festa, eu ficaria até o final. Não sendo a minha festa, às vezes não fico, dependendo. Mas normalmente eu sou arroz de festa. Eu chego cedo e vou embora tarde das festas. Me chama pro rolê. Ó, Nozem não comeu o bolo, visto que, aí ó, conjunçãozinha subordinada, não ficou até o final da festa, beleza? Então, aí eu tenho duas orações. Aqui nesse caso eu tenho uma relação de dependência, né? Não ficar até o final da festa é a causa da consequência de não comer o bolo, beleza? Tranquilo? Faço isso, né? Numa boa, susto que nem mousse. Muito bem. Aí, falando de período composto especificamente por coordenação. Coordenação nós temos duas possibilidades. Ele pode ser coordenado sindético, sindético que usa conjunção, ou coordenado assindético, aquele que não usa conjunção, beleza? Então eu tenho aí, por exemplo, fiz a tarefa e lavei a louça. Esse é conjunção, então esse é um período coordenado sindético. Agora, assindético seria ligado por pontuação, por vírgula normalmente. Ó, estive por lá, foi muito legal. Estive por lá, vírgula, foi muito legal. Ô, edição, dá um destaque para essa vírgula aí. Bota ela grandinha pra galera ver. Essa vírgula tá ligando os dois períodos, e eu tenho aí períodos compostos por
coordenação, assindético. Assindético sem conjunção. Tranquilo? Fácil. Se eu vou para o período composto por subordinação, eu tenho aí 3 possibilidades de subordinação. Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Até aqui tudo bem? Tranquilo? E aí dentro da substantiva eu tenho alguns tipos, dentro da adjetiva eu tenho alguns tipos e dentro da adverbial eu tenho alguns tipos também, beleza? Então vamos com calma aí, eu vou relembrar, vou passar por todas elas rapidão aqui, beleza? Lembrando que eu tenho aula individual de tudo isso, beleza? Aqui no canal também. E se você quiser, obviamente, aprofundar, tem onde? clubedonosname.com.br. Eu vou lembrar sempre você disso porque lá tem muita coisa que aqui não tem, que você pode aprofundar mais o seu conteúdo e ficar muito, muito melhor em língua portuguesa. Mas vamos lá. Então vamos lá, seguindo. Período composto por subordinação, primeiro as substantivas. Como que funciona? A substantiva é aquela que tem uma função sintática para a oração principal. Ou seja, ela pode ter função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de complemento nominal ou de aposto. Então são 6 funções aí, beleza? Lembrando, na oração subordinada substantiva, normalmente as conjunções que você tem é o que ou se, beleza? Que ou se são as mais comuns aí para você estar trabalhando com a subordinada substantiva. Então vamos lá. A primeira delas é a oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva por quê? Porque ela é meio subjetiva? Não, porque ela tem função de sujeito. Olha lá. É provável que ele faça a prova. Primeiro, qual que é a primeira oração? É provável. Que ele faça a prova é a minha subordinada. E aqui, por que ela tem função de sujeito? Lembra dessa dica que eu já dei lá na aula completa disso aqui? Você olha para a oração principal. O termo da sintaxe que estiver faltando na oração principal é a função da subordinada. Então, a oração principal é provável. Olha para a oração principal. Tem sujeito aí? Quem é provável? Não aparece o sujeito aí. Então, automaticamente, que ele faça a prova é o sujeito da oração principal. Então, ela é uma subjetiva. Tranquilo? E sempre vai ser assim, tá? Na subordinada substantiva sempre vai ser assim. Então olha lá. Outra agora, vamos para a oração subordinada substantiva predicativa. Olha que legal. Meu desejo era que me dessem R$1 milhão. Ai, como eu queria. Ah, se cada um dos inscritos aqui do canal desse R$1 por mês, ai, que alegria, imagine. Ai, meu Deus. Vamos lá. Meu desejo era que me dessem R$1 milhão. R$1 milhão. Então vamos lá, vamos pensar junto aqui. Olha para a oração principal. Meu desejo era. Quem era? Meu desejo, sujeito. Era é um verbo de ligação. Após o verbo de ligação veio o quê? Predicativo do sujeito. Aqui é fácil, hein? Se tiver verbo de ligação antes do que, eu já sei que me desse R$1 milhão é o meu predicativo do sujeito, ou seja, uma oração subordinada substantiva predicativa. Show de bola? Tranquilo isso? Estamos lembrando tudo isso? Muito bem. Próxima, da oração subordinada substantiva objetiva indireta. Indireta. Bom, se o objeto indireto precisa de preposição para o seu início, a oração subordinada substantiva Epa! De novo. Oração subordinada substantiva objetiva indireta também tem que ter preposição. Só que a preposição vai aparecer junto da conjunção, beleza? Olha só. Lembro-me de que tu me amavas. Então, ó, tem o de junto do que. Então, aqui, se tem preposição, você já desconfia. Opa, acho que é uma objetiva indireta. Olha o que vem antes. Antes vem um verbo, ou seja, complementando o verbo com preposição, só pode ser objeto indireto. Objetiva indireta. Agora, olha a próxima. Substantiva completiva nominal. Também tem preposição antes do que. Porém, o que vem antes da preposição não é verbo, é um substantivo. Olha lá. Temos necessidade de que nos apoiem. Temos necessidade não é verbo, é substantivo. Quem tem necessidade de alguma coisa. Ó, de que nos apoiem, que está complementando necessidade, que é um substantivo. Opa! Aqui ela é completiva nominal e não uma objetiva indireta. Por isso que essas duas estão juntinhas aqui para você identificar. Tem preposição, ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal. Olha para o que vem antes. Se antes vier um verbo, objetiva indireta. Se antes vier um substantivo, completiva nominal. Fácil? Muito bem. E finalizando as substantivas, eu tenho a objetiva direta, que obviamente vai ser então função de objeto direto. Olha lá. Nós desejamos que sua vida seja feliz. Nós desejamos, oração principal. Que sua vida seja feliz está complementando o verbo desejar. Pronto. Sem preposição, tá tranquilo, objetiva direta. Sem preposição, objetiva direta. Agora, olha a substantiva apositiva. Essa é fácil, vai ter pontuação. Olha os 2 pontos ali, ó. Desejo ter uma coisa, 2 pontos, que tenhas muita sorte nas provas. Opa, após 2 pontos, só pode ser aposto. Então, apositiva. E aí fechamos de boa aqui as substantivas aqui. Oração subordinada substantiva,
oração subordinada substantiva e todos os seus tipos. Ah, professor, gostei. Tem mais aula disso aqui? Tem, tá aqui no card, a aula completinha de oração subordinada substantiva. E eu quero mais ainda, eu quero material didático, eu quero exercício, eu ququero simulado. clubedonosnem.com.br. Link tá na descrição, então não esquece, beleza? Então sempre vai encontrar nesses dois lugares. As aulas antigas aqui do canal, que continuam valendo, tá, gente? Muita gente fala assim, ah, professor, tem aula aqui de 2016. Sim, porque a gramática não mudou de 2016 para cá, então ela continua valendo, certo? O que eu falei em 2016, o que eu falo hoje, vale tanto para hoje quanto para daqui 10 anos, ou melhor, daqui para frente não sei o futuro, mas de 2016 para cá nada mudou, continua tudo igual, beleza? Tranquilo? Ah, mas eu quero ver você com essa barbinha branca, então daí no Clube do Nosnem tem eu com barbinha branca, beleza? Show de bola? Muito bom, vamos pra frente. Agora, temos também a oração subordinada, temos também a oração subordinada adjetiva, ou seja, período composto por subordinação adjetiva. Quando eu falo período composto, oração subordinada, é a mesma coisa, tá, gente? Então, oração subordinada adjetiva. Nós vimos agora as substantivas, agora vamos as adjetivas. A adjetiva é mais simples, ela é dividida apenas em dois tipos. E tem uma coisa importante. Na adjetiva, o que vai ligar as orações não é conjunção, e sim um pronome relativo. O pronome relativo que, beleza? Pode usar outro pronome relativo? Pode também, não tem problema. Qualquer pronome relativo aqui vai valer para essa estrutura. Então vamos lá. Primeiro caso é a oração subordinada adjetiva explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa, que vai se referir ao todo, tá? Ao todo. E aí seria algo do tipo assim, ó. Noslen, que é o maior professor de língua portuguesa da internet, é muito legal. Quem preparou essa frase foi minha esposa, por isso que eu tô lendo aqui, né, amor? Tá, beleza. Ó, Noslen, que é o maior professor de língua portuguesa da internet, é muito legal. O que acontece? Percebe que tem vírgula aqui, que essa oração está entre vírgulas, ó. Que é o maior professor de língua portuguesa da internet está entre vírgula. Por quê? Porque explica o todo. Como assim o todo? Noslen é uma coisa só. Então, tudo isso está explicando quem é o Noslen. Beleza? Perceba que aqui eu tenho a oração subordinada no meio da principal. A principal seria Noslen é muito legal. Eu separei e coloquei a subordinada no meio. Ah, mas como que é um pronome relativo? Veja que esse que retoma Noslen. Noslen que é, ou seja, o qual é. Então esse que retoma Noslen, por isso que é um pronome relativo. Beleza? Então apareceu com vírgula. Explicativa e refere-se ao todo. Tranquilo? Agora, veja o outro tipo. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ela vai restringir. Então aí se ela vai restringir, ela vai se referir a uma parte. E ela é sem vírgula. Olha só. As pessoas que são alegres vivem melhor. Oração principal, as pessoas vivem melhor. Oração subordinada, que são alegres. Que são alegres não está entre vírgula. Por quê? Se refere a uma parte. Só aquelas pessoas que são alegres. Sacou a ideia? Aquelas pessoas que são alegres é que vivem melhor, somente aquelas. Então eu estou restringindo a uma partezinha das pessoas, aquelas que são alegres é quem vive melhor. Tranquilo isso? Fácil também, né? Bem de boa isso. Essas são as adjetivas, são só esses dois tipos. Professor, quero mais adjetiva. Tem aqui no card para você a aula completona também. E, obviamente, tem lá no clubedonosnem.com.br. Vamos lá! Período composto por subordinação agora adverbial. Beleza, oração subordinada adverbial. Aqui nós temos 9 tipos, tá? Vamos devagar aqui, vou citar rapidinho uma por uma. Lembrando que aqui no canal eu tenho a aula completa, que eu já vou deixar no card para você aqui, beleza? De adverbial. E depois, no finalzinho dessa nossa explicação aqui, também você vai ver cada uma delas aqui fragmentada no Careca de Saber, que é o quadro que nós temos aqui que sai toda segunda. Toda segunda-feira sai um Careca de Saber. E nesse Careca de Saber eu estou começando a colocar as adverbiais uma por uma. Então, primeiro a causal, falo uma aula só da causal. Depois a consecutiva, uma aula só da consecutiva e assim por diante. Beleza? Aqui a gente vai ver rapidão cada uma delas. Então vamos lá. Oração subordinada adverbial causal traz ideia de causa, obviamente. E aí, olha só. Já que está chovendo, ficaremos em casa. A causa de ficar em casa, está chovendo. Beleza? Já que está chovendo, lembrando que aqui, já que é minha conjunção, tá? A minha direção, a minha edição tá deixando aí bem destacadinho a conjunçãozinha para você, já que, beleza? Já que está chovendo, ficaremos em casa. Próxima. Oração subordinada adverbial comparativa. Ela vai estabelecer relação de comparação, obviamente. Então tá aí, ó. Noslen era mais risonho que seus amigos. Noslen era mais risonho que eles, ou seja, comparando Noslen com os amigos, certo? Então, aqui eu tenho uma comparativa. Também temos aqui a adverbial concessiva. Concessiva é o seguinte, eu tenho um fato que eu deveria pedir outro acontecer, mas não impede, ou seja, tem uma ideia de ceder espaço, cessão de espaço, que seria assim, ó, alguns se retiraram do encontro, embora não tenham terminado o jantar. Ou seja,
terminar o jantar poderia ser um impeditivo para se retirar do encontro, mas não foi isso. Então não terminaram o jantar, mesmo assim saíram embora, foram embora. Beleza? Então eu tenho que ir embora, não tenho terminado o jantar, alguns se retiraram do encontro. Então isso aqui traz a ideia de ceder. Né? Há um fato que deveria impedir o outro acontecer, mas não impediu. Ou seja, não terminar o jantar deveria impedir eles de ir embora, mas não impediu. Show? Tranquilo? E aqui eu tenho também, além disso, a minha adverbial condicional. A condicional traz uma ideia de condição, certo? Então, você fará uma boa prova desde que se esforce. Se esforçar. Caso você se esforce. Então, aí eu tenho essa ideia de condição. Né? Fazer uma boa prova depende, a condição é você se esforçar. Tranquilo? Percebam que eu estou destacando para vocês aqui todas as conjunções, porque são elas que dão a relação de sentido da minha oração e, consequentemente, a classificação das orações também. Tá? Mais uma adverbial? Adverbial conformativa, traz ideia de concordância, de conformidade. Fizemos a redação conforme as especificações do edital. Fizemos a redação conforme, de acordo com as especificações do edital. Show de bola? Então, conformidade. Temos também a consecutiva, que traz ideia de consequência. E aqui é legal, olha só. Gritei tanto dando aula que fiquei sem voz. Isso acontece muito comigo, tá? Eu me empolgo. Ah, gramática! Certo? Acontece muito comigo. Agora, deixa eu ver, eu babei. Você viu como eu me empolgo? Então, ó, gritei tanto dando aula que fiquei sem voz. Aqui, ó, tanto que, essa relação, tanto que, tão que, tal que, tamanho que, isso aí traz ideia de consequência, beleza? Então, gritei tanto dando aula, como consequência, fiquei sem voz. Show de bola? Tranquilo? Fácil? Uma boa? Muito bem. Mais uma. Adverbial final. Na adverbial final traz uma ideia de finalidade, certo? Então olha lá, ó. Todos estudaram para que pudessem passar de ano. Para quê? Para que pudessem passar de ano. Então a finalidade que eles estudaram para passar de ano. Show de bola? Fácil também, né? Temos ainda oração subordinada adverbial temporal, que traz ideia de tempo, certo? Fico feliz quando vou visitar minha mãe. É verdade. É, mãe, é verdade. Fico feliz quando vou visitar minha mãe. Quando? No tempo em que vou visitá-la, no momento em que vou visitá-la, beleza? Pensou na ideia de momento? Tempo. Show? E ainda adverbial proporcional, certo? Então, olha lá, à medida que o tempo passa, o conhecimento aumenta. Então, à medida que, a proporção que, traz a ideia de proporção. E aí, obviamente, uma adverbial proporcional. Tranquilo, gente? Fácil? Nossa senhora, professor, quanta coisa você passou nessa aula aqui. É, gente, bem objetivo, bem focado ali, para você entender como que funcionam essas relações. Então, falamos lá de período simples, período composto, trabalhei rapidão todos os períodos compostos aqui para você ter uma ideia, e é isso que vai aparecer na sua prova do CNU. Eles vão colocar questões disso, eles gostam disso. Vai aparecer lá, tanto período simples quanto período composto. Eu trarei uma outra aula depois, falando só um pouco mais dos termos do período simples, sujeito, predicado, objeto direto, vou trazer uma aula só disso, que é a parte da sintaxe mesmo, mas a sintaxe do período composto eu trabalhei tudo rapidão com vocês aqui. Tranquilo? Fácil? Estão gostando? Tá susto que nemus, leve como a neve? Coloca para mim aqui nos comentários se você tá curtindo essas aulas aqui no concurso com o Noslen, Coloca aqui, especial CNU. Obviamente também já faz uma coisa muito importante para mim, se inscreve no canal, não custa nada, é gratuito para você. E ainda, além de você se inscrever no canal, se você ativar o sininho, você vai receber a notificação aula nova. Aí você vai estudar comigo aqui. E obviamente vai me ajudar demais a chegar nos 5 milhões de inscritos, que a gente tá nessa luta para chegar nesses 5 milhões de inscritos. Esperamos que esse ano seja o ano de chegar nessa marca, beleza? Tamo junto? Ah, outra coisa importante, deixa o likezão, compartilha com a galera, manda nos grupos de estudo que você tem aí também. Eu sei que você tem um monte de grupo de WhatsApp que você faz parte de estudo, e manda também essas aulas, são direcionadas para vocês, concurseiros, mas que também, se você é do ensino médio, também funciona para você, beleza? Ah, eu quero todas as aulas imagináveis, tem tudo aqui no canal, você pode entrar aqui no buscador do canal e digitar Noslen e o conteúdo que você quer, você vai me encontrar aqui com todos os conteúdos em português, certo? Se eu colocar Noslen sintaxe, você vai encontrar Noslen sujeito, vai encontrar Noslen objeto direto, vai encontrar tudo aqui no canal, você encontra. Mas se você quiser aprofundar tudo isso com material didático, você já sabe, clubedonoslen.com.br, e aí você só clica no link da descrição e vai se tornar um clubeiro e vem comigo estudar e também ter aulas ao vivo comigo lá, porque lá no Clube do Noslen eu dou aulas ao vivo também, além de redação corrigida e um monte de coisa maluca que a gente entrega de língua portuguesa para vocês, certo? Maravilha, gente, ó, tamo junto, beijo no coração, valeu, até a próxima, fui!